Olá, pessoal! Agora nós vamos rever um pouco sobre função logarítmica, que é uma função onde ela pode ser utilizada em situações com juros compostos, para medição de magnitude de terremotos. A definição diz que uma função logarítmica, ela tem o domínio, onde eu encontro o conjunto dos números reais, sem o zero, e o seu contradomínio são os números reais. A função logarítmica, ela tem a seguinte lei de formação, que é esta daqui, ó. F de x é igual a log de x na base a, onde eu tenho o meu a maior que zero e diferente de 1. Aqui eu apresento para vocês, ó, alguns exemplos de funções logarítmicas. Então, eu tenho f de x é igual a log de x na base 2, f de x é igual a log de x na base 3, f de x é igual a log de x na base meio, f de x é igual a log de x na base 10, f de x é igual a log de x na base 1/3. Aqui nós vamos ver sobre o gráfico da função logarítmica. Ele está totalmente localizado no primeiro e no quarto quadrante. Ele está totalmente à direita do nosso eixo y, pois é uma função definida por x maior que zero. Além disso, a curva da função logarítmica, ela não toca o eixo y. E ela corta o nosso eixo x no ponto 1 para x e 0 para y. Então, no eixo x, ela passa exatamente em cima do 1. Então, a raiz, ela é 1 da função logarítmica. A função logarítmica, ela pode ser também dividida em dois casos, crescente e decrescente. A função logarítmica crescente, ela vai ter a base, o nosso a, que é o que nós estamos usando aqui como base nos nossos exemplos, ele sempre vai ser maior que 1, por isso que ela é uma função logarítmica crescente, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo, f de x é igual a log de x na base 2. 2, ele é maior que 1, então caracteriza uma função logarítmica crescente, tá? No próximo slide, nós vamos construir a tabela e o gráfico dessa função. Aqui nós vamos construir a tabela e o gráfico dessa função. F de x é igual a log de x na base 2. Então, aqui na tabela, os valores que eu vou substituir no lugar do x, 4, 2, 1, meio e 1/4. Aqui está a minha função, f de x é igual a log de x na base 2, então eu vou substituir os valores aqui no lugar deste x. Então, o primeiro valor aqui é 4. Y é igual a log de 4 na base 2. Como que eu resolvo isso? Qual é o número que eu elevo, né? Qual é o número que eu coloco como potência desse 2 que vai me dar, que vai gerar esse 4 aqui? 2 elevado a que número dá 4? 2 elevado a 2. Segunda linha aqui, ó. Eu vou usar o 2 no lugar aqui do meu x. Como que eu devo pensar? Qual o número que eu elevo o meu 2 que vai dar esse 2 aqui, ó? 2 elevado a 1, 2. Na terceira linha. Qual é o número que eu elevo o meu 2 que vai dar esse 1 aqui, ó? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 2 elevado a zero vai dar 1. Aqui eu tenho log de meio na base 2. Qual é o número que eu elevo o meu 2 e encontro como resposta esse meio? É o menos 1. Isso nós vimos lá na função exponencial. Lembra que eu falei no início dessa videoaula que a função logarítmica ela é o inverso da função exponencial?
Então, é por causa disso, você vai precisar se lembrar de logaritmo para poder fazer a resolução dessas situações aqui. Se você não se lembra de logaritmo, assista uma videoaula sobre logaritmo. A última linha nós temos log de meio na base 2. Então, qual é o número que eu elevo esse 2 e encontro como resultado 1/4? Então, seria 2 elevado a menos 2, encontro como resultado 1/4. Então, aqui eu tenho os valores que vão lá no meu gráfico, no meu eixo X, e aqui os valores que vão no meu gráfico, no meu eixo Y. Aqui já montei o par ordenado, que eu vou ligar lá no meu gráfico. X4, o meu Y aqui vai ser 2. X2, o meu Y vai ser 1. X1, meu Y vai ser 0. E aí, nós temos o nosso gráfico aqui, ó, construído com esses pontos aqui, ó, com essas coordenadas. Percebam que esta função f de x é igual a log de x na base 2, a base 2, base maior do que 1. Então, eu tenho um gráfico aqui onde eu tenho uma função logarítmica crescente. O que eu falei para vocês? A função logarítmica ela vai sempre estar no primeiro e no quarto quadrante. Ela nunca vai tocar o nosso eixo y. Por mais que ela se aproxime do eixo y, ela não toca o eixo y. E ela corta o nosso eixo x sempre no ponto 1 e 0. Então, aqui, ó, corta sempre nesse ponto aqui. Então, essas são as características da função logarítmica. E aqui vocês têm um gráfico representando uma função logarítmica crescente. Estudem logaritmo. Se vocês têm interesse de prestar um Enem, um vestibular, é um conteúdo que é muito cobrado. Aqui nós temos a construção da tabela e do gráfico de uma função logarítmica decrescente. Como que eu sei que é uma função logarítmica decrescente? Olha a minha base. Minha base é meio. Meio é um número que ele é maior que 0 e menor que 1. Então, sempre que eu tiver uma base onde for maior que 0 e menor que 1, o valor dessa base é considerada como uma função logarítmica decrescente. Então, aqui nós temos a função que eu vou construir a tabela. F de x é igual a log de x na base meio. Lembrando que a função logarítmica ela é inverso da função exponencial, né? Então, aqui são os valores que eu vou substituir no lugar do x, aqui da minha função. Então, o primeiro valor é 4. Log de 4 na base meio, que número que eu elevo este meio, que vai dar 4, é o menos 2. Segundo valor que eu vou substituir no lugar do x é o 2, então fica log de 2 na base meio. Que número que eu elevo o meio para dar 2? Menos 1. Próximo valor que eu vou substituir no lugar do x é 1, então vou ficar com log de 1 na base meio. Que número que eu elevo o meio para dar 1? É o 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Próximo número que eu vou substituir no lugar do x é o meio, então log de meio na base meio é igual a 1. E o último valor que eu vou substituir no lugar do x é 1/4. Então, log de 1/4 na base meio é igual a 2. Aqui eu tenho as coordenadas dos pares ordenados para eu montar o gráfico. Então, primeiro ponto do meu gráfico, x4, y menos 2. Então, eu venho aqui no meu x valendo 4, ligo lá com o meu y valendo menos 2, tenho esse ponto A. O ponto B, x valendo 2 e y menos 1, então x valendo 2 e o y a menos 1, tenho esse ponto.
Ponto C, x valendo 1 e y valendo 0, então fica exatamente sobre o eixo x, nesse ponto aqui de coordenadas 1 e 0. Ponto D, meu x valendo meio, tá aqui, ó, na metade, entre 0 e 1, ligando lá no meu y valendo 1, tenho esse ponto. E o ponto E, x valendo 1 quarto, seria mais ou menos aqui, liga lá no meu y valendo 2. Então, relembrando, a função logarítmica, ela está inteiramente no primeiro e no quarto quadrante, ela corta o meu eixo x nesse ponto de coordenadas 1 e 0, ela não toca o eixo y, e nesse caso você consegue identificar que é uma função aqui, ó, logarítmica decrescente, tá? Olha a base é um número que ele é maior que 0 e menor que 1. Aqui eu vou mostrar para vocês um comparativo gráfico entre as funções exponenciais e logarítmica, visto que eu falei para vocês que elas são conhecidas como funções inversas uma da outra. Então, aqui, nesta primeira representação gráfica, nós temos uma função exponencial crescente, y é igual a x, é uma função a elevado a x, é a função exponencial. Olha a representação gráfica aqui para uma função crescente, onde eu tenho uma base que seria maior do que 1, e aqui, ó, é a representação logarítmica de uma função crescente, onde eu tenho a minha base aqui também maior que 1. Olhem aqui, ó, como vai ficar essa representação gráfica para uma função exponencial crescente. Olha a função dada aqui, ó. F de x é igual a 2 elevado a x. O 2 é a minha base, ele é maior que 1. Essa é a representação gráfica da função exponencial crescente. E aqui eu tenho a outra função, só que aqui é logarítmica, ó. G de x é igual a log de x na base 2. A minha base é maior do que 1, então eu tenho uma função logarítmica aqui, ó, crescente. Relembrando os conceitos da função logarítmica, ela sempre vai estar no primeiro e no quarto quadrante, ela não toca o eixo y por mais que ela se aproxime dele, e ela corta o eixo x sempre nesse ponto de coordenadas 1 e 0. A função exponencial, ela vai estar sempre no primeiro e segundo quadrante, nunca aqui no terceiro e no quarto. Ela é uma função que corta o nosso eixo y no ponto de coordenadas 0 e 1. Aqui nessa outra representação gráfica, nós temos a representação gráfica de uma função exponencial decrescente, onde nós teríamos uma base A que estaria entre 0 e 1, ela tem que ser maior que 0 e menor que 1, e aqui a representação de uma função logarítmica decrescente, onde a base também teria que estar entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. Então, essa foi a revisão de função logarítmica, porque como eu falei para vocês, desde que iniciamos esse conteúdo de panorama de funções, nós íamos fazer revisões de conteúdos que vocês já viram durante o primeiro ano do ensino médio. Então, caso vocês ficaram aí com dúvidas, assistam outras videoaulas que eu indico no percurso formativo para vocês sobre função exponencial, sobre função logarítmica, tá? Tirem as suas dúvidas, entrem nos plantões de dúvidas, me chamem via WhatsApp e via Message. Eu estou disponível para tirar as dúvidas, mas para isso você precisa me procurar, tá? Fiquem bem e até uma próxima videoaula.